no período no primeiro período nosso. Tinha alguém que chegou depois? Não. Temos aqui alguns, né? Mas é muito bom nós estarmos juntos. E pastor Bruno, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua perseverança nesse trabalho que é árduo, difícil. Muitos de nós não queremos nem passar perto desse lugar aí, pode ter certeza disso, não é? E a palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? De realmente atender essas pessoas encarceradas, a importância disso, né? Que Deus esteja despertando-nos como igreja para realmente apoiarmos esse trabalho, né? Louvado seja Deus. E o irmão está convidado, quando puder, ir lá na nossa igreja apresentar seu trabalho também, tá bom? Que Deus esteja te fortalecendo e usando a sua vida. O tema da nossa conferência, das nossas conferências aqui, são o papel da igreja em missões, né? Estávamos falando que missão, que não é outra coisa a não ser glorificar a Deus, essa é a vocação do homem. O glorificar a Deus é a vocação. O que é a vocação? Vocal, né? É o chamamento, é o chamado. O chamado do homem é a glória de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E sem Ele, que sentido tem a vida? Sem Ele, nós estamos desconectados de Deus. Não há intimidade com Deus, não há comunhão com Deus, você não pode entrar na glória de Deus, você não vê nada. O máximo que você tem é um ídolo que a sua alma criou, mas o seu espírito continua morto. É o que a humanidade, muitos têm. Muitos têm um ídolo no seu coração, mas não tem Deus, porque não tem Jesus. Estava conversando agora há pouco, no intervalo aqui, dizendo que as pessoas falam de Deus de tudo quanto é jeito, mas fala de Jesus. Começa a falar de Jesus, sai todo mundo de perto de você. Você pode falar de Deus, é até bonito falar de Deus, né? Né? Deus é o Pai de todos, Deus é isso, Deus é bonzinho, Deus é aquilo, né? Mas começa a falar de Cristo. Você fala de Cristo, você fala da cruz, você fala do pecado, você fala do arrependimento, e isso incomoda. As pessoas começam a te olhar de maneira estranha, começam a deixar você à parte, né? Começam a deixar você de lado. Mas sem Jesus você não pode entrar na glória de Deus. E se você não entrar na glória de Deus, você não tem nada para contar. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Por que a maioria dos crentes não falam de Jesus para ninguém? Não estou acusando ninguém de nada, não estou dizendo que quem é que faz isso, quem não faz, não. Por favor, minha intenção aqui não é trazer peso sobre a consciência de ninguém, mas é refletir sobre por que não fazemos para trazer solução para nós. A razão de nós não glorificarmos a Deus. Quando é que a lua não aparece? Tem dia sem lua, não é? Tem ou não tem? Tem dia sem lua. Um dia, uma noite. Tem dia sem lua. Tem noite sem lua. Perdão, né? Isso é estranho, né? Tem noite sem lua, né? Quando é que as noites não têm lua? Elas estão escondidas. Escondidas atrás do quê? A terra. A terra roubou da lua o quê? A glória do sol. Né? A glória do sol não chega na lua. A lua não tem glória. O brilho da lua é a glória do sol. E o brilho do crente é a glória de Deus. E se você não entrar na presença de Deus, você não tem o que falar. Então, irmãos, o evangelismo começa joelho no chão e olho na palavra de Deus, querendo conhecer Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ele vai se revelar para você. Mas estava conversando ainda no intervalo também sobre isso. Se nós empurrarmos os membros da nossa igreja, os nossos filhos, para poder falar de Jesus, eles vão nos abominar. Eles vão ter raiva da gente. Podem até afastar, não querem nunca mais saber desse negócio de evangelho. Você está entendendo? Por quê? Porque eles não superaram aquela coisa dentro deles que os impede, e porque também eles não entenderam. Muitos não entraram lá. Muitos não viram aquilo que outros viram. E como eu disse no princípio, se eu nunca comi do queijo, como é que eu vou falar que o queijo é bom? Para fazer propaganda do queijo, eu tenho que comer o queijo e gostar do negócio, e gostar da coisa. Aí, espontaneamente, eu vou falar do queijo. Pô, cara, que negócio, você tem que comer aquele queijo, né? Você não sabe o que eu descobri agora. Rapaz, é maravilhoso, vai lá na minha casa, não sei o que, um cafezinho com queijo lá. Mas é um super queijo. Então, mas é uma coisa que me encantou. Eu falo daquilo que eu estou encantado.
Não é assim? Queridos, vamos pensar nisso. Nós precisamos de ver mais Deus. Precisamos de ver. João, no capítulo 1, no versículo 14, o que ele disse que eles viram? Vocês lembram? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E Jesus, conversando com as irmãs de Lázaro, disse para elas o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então isso nos leva a um questionamento. Será que há alguns entre nós que não creram? E eu não quero trazer dúvida para ninguém, mas quero dizer isso para você. Quando nós cremos, nós entendemos no que nós estamos crendo e o quanto isso é importante para nós. E qual é o peso que isso tem nas nossas vidas. A boca fala do que o coração está cheio. Quem crê em mim, João 7,38, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Disse isso a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. João 7,38. Quando o Espírito toma as nossas vidas, estamos cheios e estamos transbordando. Você está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito é um homem cheio da palavra. Em João 6, Jesus disse, as palavras que vos digo são Espírito e são vida. Você está cheio da palavra. Pela palavra você conhece quem? Deus, o caráter de Deus. E aquilo te encanta. A palavra te revela quem Deus é. E pela palavra você vai descansando no seu Deus. Ele se torna a razão da sua existência, do seu viver. Então nada que você vai contar para os outros, não é porque pastor, quem quer, seu pai, sua mãe te mandou, nada disso. É fruto da sua intimidade com Deus, da sua experiência com Deus. Eu estava me lembrando, sentado ali, eu não sei não, e se alguém sabe, pode até me ajudar no finalzinho dessa música aqui, se você conhece, é uma antiga, das antigas também, que diz assim, enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, conhece? Eu menor, me ajuda aí, dos seus vasos, posso muito transbordar. Olha isso, está entendendo? Está chegando lá? Você está entendendo? Quando, pela palavra, você toma consciência de quem Deus é, o Espírito de Deus te conduz a toda a verdade, o ministério dele é glorificar a Cristo, e ninguém vem ao Pai senão por mim, você começa a ter esse privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo novo vivo caminho, pelo sangue de Cristo, e contemplar a glória de Deus. É a lua saiu de trás da terra, não tem mais nada. Eu estou diante do sol, eu sou lua cheia, a glória de Deus se vê em mim, né? A beleza de Cristo se vê em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Dia a dia. Mas voltando para o outro hino, não terminei com ele. Posso muito transbordar, ó dá-me falar cada dia com... É isso que eu não sei também. Salmos, hinos de amor, alguma coisa assim, né? Eu quero falar, Senhor. Do que eu vou falar? Você vai falar do que o seu coração está cheio. Senta aqui que eu vou te contar uma série maravilhosa que eu estou assistindo. Da Netflix. É joia. Não quero saber. Por quê? Vai me dar spoiler? Não, eu quero ir lá ver esse negócio, porque você já me encantou, já fiquei doido. Só de você falar comigo, já fiquei com vontade. Como é fácil a gente fazer isso com as pessoas, né? É ou não é? É fácil a gente despertar nas pessoas a curiosidade para alguma coisa, e elas vão querer assistir aquilo, nem quer que você conta. Por que isso não acontece com o Evangelho? É uma pergunta ou não é? Não, por favor, jovens, eu não estou dizendo que você, não estou colocando peso sobre você, só estou fazendo um diagnóstico. Por que isso não acontece? Para a gente pensar, será que não acontece porque Jesus não tem o primeiro lugar na minha vida? Pode ser, não estou dizendo que é, mas para todos nós, se Ele tiver o primeiro lugar na nossa vida, e não é um fardo de obrigação, viu, meus irmãos? É questão de você pensar nisso e você querer entrar lá. Se você quiser entrar lá, é a sua experiência com Deus. Se não, nunca ninguém vai te empurrar nisso, nem vai conseguir.
Ninguém vai conseguir, mas se você entrar, você vai sair de trás do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não estaria, a glória de Deus não está. Por quê? Porque você não está lá, você está no mundo. O mundo te encantou, o mundo te seduziu. Você vive para a glória do mundo. Mas quando você sai de trás do mundo, a lua está cheia, está brilhando, você vai refletir a glória de Deus. Glorificar a Deus é refletir o caráter dele, é contar dele. Adorar a Deus não é cantar tão somente. Às vezes nós cantamos e não adoramos, mas adorar a Deus é declarar aquilo que Ele é com os nossos lábios e com a nossa vida. É quando eu percebo quem Ele é e eu quero o caráter dEle na minha vida, eu quero me conformar a Ele. Então, nós estamos falando sobre essa questão mesmo, que nós evangelizamos quando entendemos que evangelizar é glorificar a Deus. E isso acontece quando eu transbordo. Isso acontece quando eu vou para a presença de Deus, porque eu não tenho nada de mim para oferecer. E se eu paro com a minha intimidade com Deus, eu esfrio. Se eu deixo de ler a palavra de Deus, e de orar, e de meditar a respeito do caráter de Deus, a minha esperança para viver, a razão da minha existência passa a ser as outras coisas deste mundo. E eu vou falar das outras coisas que agora estão me encantando. Outrora o meu Deus me encantou. Outrora eu tive paixão por Ele, eu estava ligado nele, mas agora eu estou vivendo em adultério. Por quê? Porque quando eu deixo Deus de lado, eu estou adulterando espiritualmente. Outras coisas tomaram o lugar de Deus na minha vida. Entraram ali. E a minha paixão passou a ser outra. Eu vou contar de outras coisas. Então, eu preciso estar lá. E quando eu estou lá na presença de Deus, em comunhão, íntima comunhão com Deus, a gente precisa pensar mais nisso. A igreja dos nossos dias não fala muito uma palavra que se chama contemplação. É porque a igreja se tornou muito mística, né, dada a misticismo, a ver anjo, a ficar tendo experiência. Não é nada disso que eu estou falando. É até perigoso a gente falar isso e as pessoas interpretarem a gente mal. Mas chorar diante de Deus, de emoção diante de Deus, estar diante de Deus, assim, meditando em Deus, e você se derramar diante dEle, ter momentos espirituais, momento que parece que a presença de Deus, os céus desceram, e Deus está ali, você está diante de Deus. A igreja deixou disso, parece que nós ficamos com medo do pentecostalismo. Se tem alguém pentecostal aqui, não estou querendo agredir ninguém, por favor, não me leve a mão. Mas essa ideia, muitas vezes, porque infelizmente uma grande ala do pentecostalismo enveredou por um caminho que tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Não é? Mas, em função disso, nós deixamos de buscar a sublimidade da intimidade com Deus. Parece que vivemos uma coisa apenas racional, né? Uma coisa assim, metódica e fria. Não há. E essa é a razão pela qual muitas vezes nós somos pessoas acomodadas no que diz respeito a transbordar, no que diz respeito a falar de Deus. Porque Deus passou a fazer parte das obrigações. Ele está na minha lista de obrigação, do dever, e não na lista do prazer. E as coisas que estão na lista do dever, se eu puder empurrar com a barriga, eu empurro, não é assim? A lista do prazer, eu estou logo querendo estar lá conversando e vendo. O que está na lista do prazer é no meu campo da satisfação. O que está na lista do dever, eu olho para ela assim, né? A hora que der eu faço. Mesmo assim, parece que a intimidade com Deus caiu ali, naquele aspecto ali, e nós precisamos de rever isso. Caso contrário, não haverá eficácia, não haverá avivamento. Não haverá, quando há um avivamento no lugar, há uma empolgação, há um entusiasmo. Sabe de onde vem a palavra entusiasmo? A etimologia da palavra entusiasmo vem de entheos. Theos em grego quer dizer Deus. É como se, aportuguesando o grego, seria enteosmado, né? Então, nós ficamos enteosmados. O que é entusiasmados? Quando eu estou entusiasmado, quer dizer que eu estou motivado, ou seja, eu estou empolgado, eu estou movido por alguma coisa. Quando tem aquela expectativa de uma viagem, nossa, não fica assim, querendo aquela viagem, louco para ir logo, você está entusiasmado, ou seja, você está movido pela expectativa daquela viagem. Alguma coisa está motivando você, um motivo para a ação. Então, qual é o meu entusiasmo? Temos que voltar para a origem da palavra. O que move a minha vida precisa ser Deus. A esperança que eu tenho nele, o perdão dele, a vida eterna, o amor dele, minhas lágrimas ele enxugará todas.
no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Estou certo de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, eu preciso voltar os meus olhos novamente para as promessas do Senhor. Ver o meu Deus, esperar no meu Deus. Ele precisa voltar a ser a razão da minha existência. Quando a minha comunhão com Ele for verdadeira, eu vou transbordar, meus irmãos, porque senão vira uma obrigação. Esses dias eu estava passando na rua, a gente sempre, meus filhos, a gente passa na igreja, a gente conversa às vezes sobre essas coisas, estávamos vendo os testemunhos de Jeová. Já viram como é que eles voltaram com tudo? Né? Voltaram com a força toda nas esquinas, mas como é que eles fazem aquilo? Eu não quero julgá-los. Eu disse, mas eles estão fazendo o serviço deles. Seja o que for, estão fazendo. Muitos crentes não estão fazendo nada. Né? Mas muitos deles estão ali por pressão. Eles pelam de medo de um tal de Armagedon. Falei um tal de Armagedon por causa da interpretação que eles dão a isso, né? A guerra do Armagedon. Eles morrem de medo disso. Né? Morrem de medo. Então, existe uma pressão em cima deles, de que se eles não fizerem para o campo, se eles não forem isso, para batizar, eles precisam de tantas horas de campo. Eles não podem batizar de qualquer maneira assim, você tem que cumprir certos requisitos. Então, existe uma pressão em cima deles. Não estou dizendo que alguns deles não vão lá por satisfação e por convicção. Pode ser, vou julgá-los. Mas muitos vão por obrigação. Estão ali, mas estão abominando ficar ali. Alguns de óculos de sol o tempo todo, né? E de máscara. Aí fica mais fácil, né? Não é verdade? Fala a verdade. Fica mais fácil, né? Você se esconde ali, né? Põe um boné assim, um chapelão assim, melhorou. Ficou muito mais fácil. Mas eles estão lá fazendo o trabalho deles. Mas não é uma coisa do coração, pode não ser. Então, a mesma coisa nós. Não queremos aqui, nesse nosso tempo de workshop aqui, dessa conferência nossa, pressionar vocês a nada. Obrigar vocês a isso. Não vai funcionar e vocês vão ficar com raiva e abominar, gente. Não é esse o alvo. Por isso nós estamos conversando, viu? Então, é uma conversa, às vezes um pouco mais acalorada, porque a gente está em casa, né? E a gente fala assim e tal, mas o que estamos conversando sobre isso é porque estamos vendo, nós fizemos até aqui uma simulação, né? um tempo aqui de exercício aqui para a evangelização. E a minha pergunta é a seguinte, você conseguiu evangelizar alguém? A pessoa se converteu? Sim ou não? Alguém se converteu hoje no evangelismo? Levanta a mão, por favor, eu vou orar por você. Então, é todo mundo crente aqui, né? Amém, graças a Deus. Mas, vamos supor que você evangelizou e a pessoa se converteu. E agora? E nasceu de novo. Não é isso que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que você faz com um bebezinho que acabou de nascer? Dá R$50 para ele e fala, vai tomar café, mamadeira, onde você quiser. Né? Certo? Não. Né? Você vai pegar no colo. Você vai cuidar desse bebê. Então, uma vez que você leva uma pessoa a Cristo, que a pessoa creu no Senhor Jesus, está aqui o nosso... Vamos ver se eu estou no tempo aqui. Está funcionando, meu? Tem que ligar, né? Está ligado. Então, uma vez que você levou uma pessoa a Cristo, você deve entender que você se tornou responsável pelo crescimento espiritual e por integrar aquela pessoa na igreja. É você que conhece aquela pessoa, você evangelizou aquela pessoa. Então, é o seu zelo que vai fazer com que ela queira estar no meio dos irmãos. É aquilo que ela estiver vendo em você, da parte de Deus, é que vai querer fazer com que ela beba da sua água. Rapaz, onde é que você está bebendo essa água? O que está acontecendo com você? Eu quero também. Então, você vai ser o responsável por trazê-la. Quando a gente era, um tempo atrás, as pessoas cantavam essa música até dentro da igreja. Eu acho que se canta também, não tem problema, mas eu não quero cantar isso na igreja não, porque não fala de Deus. Mas é uma música boa para a gente cantar no nosso meio, de acampamento e coisas assim, né? Não sei se vocês conhecem. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem de levar. Cativou
disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, né? Então, quando você cativa alguém, do que a palavra cativa te lembra de quê? Cativar te lembra do quê? Cativeiro. Você cativou alguém, quer dizer, você prendeu aquela pessoa. Prendeu com o quê? Com laços de amor. Isso é cativar. Você prendeu ela em você. Não decepciona essa pessoa. Não frustra essa pessoa. Se você ganhou alguém para Cristo, você fala do amor. Agora, evidencia, eles precisam de ver Jesus em você. Eles precisam de pegar em Jesus pegando em você. Eles precisam se sentir servido por Jesus pelo seu serviço. Você precisa lavar os pés delas, como se fosse Jesus lavando os pés delas, curando as suas feridas. Não deixa sozinha. Fale de Cristo e fale com esse alvo de ganhá-la e cuidar dessa pessoa. Amor, e nós temos que pedir isso, o amor, como eu falei a princípio. Eu, em mim mesmo, não estou nem me lascando para você. Eu estou preocupado com o meu umbigo, comigo mesmo. Porque eu tenho muitos problemas, eu não tenho tempo nem para resolver meus problemas. Mas quando eu vou para a presença de Deus, o Senhor me salva, sabe de quem? De quem que Ele me salva? Isso mesmo, Ele me salva de mim mesmo. Do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha soberba, da minha prepotência, da minha autossuficiência, da minha tendência ao isolamento, eu não preciso de ninguém, né? Isso não é verdade. E aí a gente pode ir para as pessoas. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E, igual a esse, o outro é ao próximo como a mim mesmo. Porque quando eu amo o próximo, eu mostro que eu amo a Deus. Se nós não amamos o irmão que nós vemos, como é que nós podemos amar a Deus que nós não vemos? Diz a palavra de Deus. 1 João 1,7 vai nos dizer ainda assim: se andarmos na luz, o que é andar na luz? É o sol que saiu de trás da terra, é a lua que saiu de trás da terra e se colocou na frente do sol. Está na luz, está na bênção. Oh, glória, né? Ela está na glória de Deus. A lua agora está na glória, está na frente do sol. Então, se eu ando na luz, agora todo mundo na terra vai ver a lua. Ela vai irradiar a glória do sol para todo mundo. Então, se andarmos na luz, produzimos um serviço. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a intimidade com Deus, a verdadeira intimidade com Deus, é reconhecida a partir do nosso serviço para as pessoas. Do glorificar a Deus, mostrar às pessoas quem é esse Deus maravilhoso, para que elas possam também ter o que eu estou tendo. Entende? Se é que eu estou tendo. Se eu estou tendo, eu quero repartir. Porque é o que faz sentido para a minha vida. É o que me tirou da obscuridade, é o que me tirou do anonimato, é o que me tirou do sentimento de desprezo, de que eu não sirvo para nada. O que me deu visão do meu valor foi a glória de Deus. Ele me amou, sendo eu ainda pecador. Então, é isso que trouxe sentido para a minha vida. Quando eu tenho, de fato, alguma coisa que trouxe sentido para a minha vida, eu vou falar disso. Mas se o sentido da minha vida é outras coisas, não adianta ninguém querer me forçar que eu não vou falar disso. Vou falar das outras coisas que eu acho legal, as coisas com as quais eu estou curtindo, né? Aquilo que eu estou curtindo, eu vou contar daquilo que eu estou curtindo. Então, eu preciso de refletir sobre isso. E quando o 1 João nos ensina a andar na luz, existe sempre um preço a pagar. Não é? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, comunhão na vertical. Eu tenho comunhão na temos comunhão uns com os outros. Isso te lembra o quê? Cruz. Sacrifício. O sacrifício da comunicação. O sacrifício da doação. Você paga um preço para servir os outros. Quem não quer nada com você? Quem não quer saber de nada? Vou incomodar os outros com esse negócio de evangelho? Ninguém quer saber disso, não. Vou ficar lá enjoando os caras lá. Não, os caras não. Na verdade, essa é a desculpa que nós arrumamos, porque não queremos pagar preço algum. Para ficar na nossa zona de conforto. Estou bem aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é? Mas, se nós saímos, e se nós alcançamos alguém,
é importante lembrar que agora precisamos de cuidar dessa pessoa para crescer espiritualmente e para integrar essa pessoa na igreja. Cuide dela, muitas vezes é importante cuidar dela lá mesmo, fora da igreja. Não que você não possa levar, mas algumas vão resistir. Não desista dela porque ela resistiu, não quer ir para a igreja. Cuida dela lá fora da igreja. Ajude ela a entender mais o Evangelho. E quando aquilo começar a ferver dentro dela, ela vai querer ir da fonte. Ela vai querer mais. Traga ela para a igreja. Não se sinta obrigada a arrastar ela para a igreja. Não é isso. Então, para que você realmente cuide da pessoa, é importante que você tenha uma estratégia. E para cuidar, então, é importante você estabelecer um tempo com aquela pessoa, um compromisso com aquela pessoa semanal, de 1 hora. Isso é o discipulado. Será que você pode gastar 1 hora com 1 ou 2 pessoas? 1 ou 2 pessoas no máximo. Pense nisso, ore por isso. Você ganhou, primeiro peça a Deus sabedoria para ganhar almas. Quem ganha almas sabe o é. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Ore por isso. Uma vez que você ganhou, marque um horário com a pessoa. Todo dia eu vou estar na casa dela, ou aonde ela quiser, aonde que for conveniente para a gente estar. Eu vou estar com aquela, 1 hora, vou gastar com ela. O que eu vou falar, pastor? Tem tanta coisa se falar com ela. Né? Você vai, olha aqui, deixa eu te dar um exemplo aqui. Aqui tem, você pode comprar esse material, Editora Batista Regular, Pão, Leite e Carne, é um material de discipulado, Pão, Leite e Carne. Tem outro aqui também, muito bom. Verdades bíblicas básicas. Muito bom. Você pode comprar e investir nisso. Invista nas almas. Não sei quanto está custando um livretinho desse, mas quem sabe, 12, 15 reais. Você pode comprar e dar para a pessoa, compra um para você e um para ela. Né? Material bom. Tem aqui também, ganhe 1 por 1. O próprio nome fala, ganhe 1 por 1. Muito joia. É muito bom. Você tem depois também outras. Nós usamos aqui essa apostila aqui, que são 8 lições. 8 lições de discipulado, evangelismo e discipulado. Depois que você ganhou a Cristo, ela está sendo fortalecida na decisão que ela tomou por Cristo. E depois, essa mesma apostila, ela tem depois 9 lições também, reforçando a questão da salvação e já ensinando a pessoa a evangelizar. Aí depois você tem outra apostila de discipulado com 16 lições, um material que você pode ter, está à disposição. Aqui tem uma revista muito boa, Maturidade Cristã, da antiga Juerp. Não sei quem está produzindo ela hoje, mas está produzindo. Mas é um material muito bom, custa 12 reais. Olha, é substancialmente muito bom esse material, muito bom mesmo. Você pode comprar e você pode trabalhar com pessoas. Invista, então, na vida das pessoas. Marque um horário com ela e você, então, vai estar passando para ela toda essa orientação bíblica e ela vai estar crescendo na comunhão com Deus. Então, nesse ponto, quando você está andando com alguém, o que você está fazendo? Você está treinando a pessoa no básico global, no básico cristão. Você está treinando a pessoa ali, mostrando para ela os primeiros passos. Lembra que ela é um bebezinho, você está dando leite para ela. Você está caminhando com ela, explicando para ela determinadas coisas. Então, você vai usar esse material ali, o seu pastor vai te orientar, e você tem muita coisa que você pode passar para essa pessoa. E quando eu estou andando com alguém no discipulado, onde eu quero chegar com essa pessoa? Onde eu quero chegar com ela? Se eu estou treinando no básico cristão, onde eu quero ir? Eu quero tornar essa pessoa num discípulo que faça discípulos. Eu não quero que ela seja um beco sem saída. Você já entrou naquelas ruas, assim, que você está numa cidade que você não conhece, e você pensa que a rua, você entra naquela rua, aí quando você entra naquela rua, não tem saída. Rua sem saída. Frustração, né? Além de ter entrado na rua errada, você vai ter que fazer a volta, na rua apertadinha, você tem que fazer a volta, né? Sair daquela rua, perder um tempão, né? Não é frustrante isso? Não vai para lugar nenhum? Não. Você não quer que o seu discípulo seja assim, um beco sem saída, que não vai para lugar nenhum, né? O pluque-plaque-zum, né? Que não vai para lugar nenhum, né? Eu não quero isso. Então, você quer que ele realmente possa ser alguém que produza frutos.
2 Timóteo 2:2. O que diz? É algo interessante para a gente decorar, importante para a gente decorar. 2 Timóteo 2:2. Quem quer fazer discípulos, obrigatoriamente tem que decorar esse versículo. Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, aquilo que você escutou de mim, naquele dia que eu falei no meio de muitas testemunhas, tinha muita gente lá, mas para você caiu de maneira especial, né? Porque não é todo mundo que dá ouvido, não. Você deu ouvido. Então, o que você escutou de mim no meio de muitas testemunhas, o que você vai fazer com isso? Timóteo, você se tornou um fiel depositário. Por quê? Porque você deu valor, você guardou aquilo que eu lancei para você. Você vai pegar aquilo que eu dei para você e vai procurar, como eu achei você vai achar alguém também, um outro Timóteo. Você vai confiar aquilo que eu dei para você a alguém que seja fiel e idôneo. Para quê, Timóteo? Para que ele se torne um beco sem saída? Não. Para que ele faça a mesma coisa que eu fiz com você, e você vai ensinar ele a fazer com outro, e outro, e outro, e assim a roda gira, meus irmãos. É assim que uma igreja se torna uma igreja sadia, saudável e cresce. Quando a roda gira, discípulos que fazem discípulos. É isso que você quer com o seu discipulador, com o seu discípulo. Por isso que você está andando com ele. Você está andando com ele, porque de pequenininho, de criança que se torce, como é que é o negócio? Você é de pequeno que se torce o pepino, não é assim? De pequenininho, você está ensinando, ele já começa a crescer, aprendendo a discipular, porque ele está passando por aquele processo. Alguém está cuidando dele desde pequeno, e ele está pegando o jeito da coisa. Está pegando o jeito do pai espiritual dele. E a gente precisa tomar isso para as nossas vidas. Ensinar as pessoas, caminhar com pessoas, né? Está aqui, você quer que ela, vamos lá, você quer então, você alcança essa pessoa, você treina no básico cristão, você equipa essa pessoa para a reprodução, está ensinando ela a reproduzir. E o que você faz com ela? Envia essa pessoa, envia. E o dia que você estiver enviando essa pessoa, você tem que ter consciência se ela está preparada ou não, você vai com ela. Por que você vai com ela? Porque muitas vezes evangelizar é como o voo de um avião. Quais são as duas etapas mais difíceis que você acha na questão do pilotar um avião? Subir e descer. As duas coisas mais difíceis, não é? Então você vai com aquela pessoa porque ela está insegura. Você vai iniciar a conversa, levantar voo, começar a conversa, entrar no assunto com ela. Mas depois que o avião estabilizou lá em cima, deixa ela tocar o barco, deixa ela falar, né? Você já quebrou a primeira barreira, quebrou o gelo. Você tem mais experiência, você foi com ela. Deixa ela pilotar lá. Na hora de aterrissar, o que é a hora de aterrissar? O apelo. Na hora de realmente aplicar a palavra. Falar, mostrar à pessoa a necessidade dela. Não que você vai forçar a barra de ninguém, não é nada disso. A salvação é obra do Espírito de Deus. Mas nós temos que aplicar, desafiar a pessoa. E muitas vezes o crente fica com medo de incomodar a pessoa, né? Com medo de ser intrometido, de invadir a privacidade da pessoa, não sabe como fazer. Então, o experiente está lá e vai te ajudar a entender, falar da salvação e da necessidade de uma decisão antes, sem ofender a pessoa, sem que ela se ofenda. Então, vá com ela e ajude essa pessoa nessa etapa. Mas você está ali. E depois, você pode, então, mobilizar essa pessoa dentro da igreja para ministério específico. Por que é aqui? Porque, meus irmãos, se ela está rodando, se ela está fazendo a roda rodar, é porque ela é um fiel ao Senhor. E se ela é um fiel ao Senhor, então ela pode ser o tesoureiro da igreja, ela pode cantar no coral, ela pode fazer qualquer coisa. Agora, se nós nos apressamos a trazer a pessoa aqui e enfiar ela aqui, tem um punhado de agente secreto do diabo dentro da igreja por causa disso. O cara que se botou lá na diretoria da igreja, mas ele não é salvo, a vida dele não é entregue ao Senhor. Ele vai ser uma pedra no seu sapato, ele vai ser um tropeço para a igreja, ele pode criar um próprio problema para a igreja. Nem salvo o cara é. Ninguém quis ver que ele não é salvo. Qual era a evidência que ele era salvo? Ele não falava de Jesus para ninguém. Ele só era crente dentro da igreja. Ele era o sal do saleiro. Quando a Bíblia diz que o crente é o sal da terra, tem que estar lá, né? Mas o cara gosta de ser sal só dentro do saleiro. Aqui ele é o cara, né? Mas lá fora ele não é nada, não tem compromisso com Deus. Então isso é importante de nós aplicarmos nas nossas vidas. Por isso, você quer um discípulo que faça discípulo, você deve desafiar
essa pessoa incentivando a ficar atenta às oportunidades que Deus vai dar para ela. Olha, eu comecei a falar de Jesus para você. Não precisa de passar aqui 2 meses, 5 meses, 1 ano para você falar de Cristo, não. Comece a orar por alguém. Aquilo que você recebeu, você passa. Aquilo que você não sabe, diga que você não sabe, com humildade, tranquilidade, e diz que vai perguntar. E depois dá uma resposta. Seja tranquilo nesse sentido. Você não tem que saber a Bíblia toda. Então, o que você está recebendo, comece a falar. Comece a contar. Dê os passos que eu estou dando com você. Você começa, então, a treinar aquela pessoa e desafiá-la com muito tato, né? Mostrando para ela que é um privilégio, para que ela possa fazer um discípulo ali também. Eu me lembro, meus irmãos, que o João da Silva, hoje é pastor, o João da Silva evangelizou o Glauculo. O Glauculo estava 4 meses na igreja, ou 3 meses, uma coisa assim. Chegou para mim e falou assim, eu nem conhecia ele direito. Estava até meio desconfiado, acho que isso aí não vai durar, não. Isso aí na igreja está um tempo. Esses caras, esses turistas que vêm de vez em quando aí, depois vai embora, né? Um incrédulo, né? Pastor incrédulo. Estava lá o Glauco. Mas aí chega o Glauco para piorar a minha situação e fala, pastor, eu falei, o quê, irmão? O senhor pode me emprestar a chave da igreja? Das salas debaixo lá da igreja? Eu falei, o quê? Depois que pensei que... Não pensei isso, não, eu estou brincando aqui. O que será que tem de valor lá? Que esse cara vai querer roubar a igreja. Mas eu fiquei incomodado. O que o Glauco está querendo? A primeiro princípio, pensei, o que o Glauco quer com a chave da igreja? Eu falei, pô, tudo bem, meu irmão, mas para que é? Eu falei, não, é que eu evangelizei um rapaz aí, 3 meses, e eu quero discipular ele. Já pensou isso? 3 para 4 meses o Glauco tinha. Começou a evangelizar alguém. Ganhou o Pedro Nunes. Alguns aqui conhecem o Pedro Nunes, o Pedro Pintor. E o Pedro Nunes ganhou um punhado de gente. Então, lá na igreja, a gente tinha isso. A gente tinha o pai, o filho, o neto, o bisneto, a família toda estava lá. Né? Muita gente assim, que nasce no processo do discipulado, que nasce no processo do evangelismo. João da Silva foi ganho pelo Antônio, que está na glória. E o Antônio sentou com o João. O João era ministro da Igreja Católica, responsável pela pastoral da sobriedade lá na cidade. E o João, então, pegou fogo, né? O pessoal da Igreja Católica ficou com uma raiva tremenda da gente lá na cidade. Cidade pequena, né? Disse, o João aprendeu tudo aqui na Igreja Católica, agora foi lá ensinar para os crentes. Amém? Glória a Deus, deixa quieto, né? Então, isso é importante. Você realmente vai ver o resultado quando você se dedica. Tudo tem um preço, tem um sacrifício, tem uma pena. Vale a pena. Essa é a expressão. Né? Então, quando você cuida de alguém, o que acontece? A integração dessa pessoa no seio da igreja fica mais fácil quando o novo convertido tem um relacionamento mais de perto com alguém da igreja. No caso, o discipulador. Quando ele já tem alguém que ele conhece, ele vai para a igreja, ele sabe que ele vai encontrar alguém que não vai deixá-lo sozinho lá, vai cuidar dele. Então, isso é muito importante. Esse cuidado com alguém que foi recém-convertido. Agora, uma outra ferramenta que nós temos e que tem nos ajudado a entrar em contato com pessoas é o que nós chamamos de NEBs. O que são os NEBs? Aqui tem um convite dos NEBs. É um núcleo de estudo bíblico no lar. No nosso caso, nós fazemos 2 épocas do ano, em abril e em setembro. 2 campanhas nós fazemos. Dura um mês só dura um mês. São 4 lições. Está aqui, eu trouxe. Essas são, o pessoal da nossa igreja não conhece essas lições ainda. Essas são 4 lições. Todo ano a gente prepara uma lição. Lição rápida, simples, e uma lição para evangelização. Nessa temporada, nós pegamos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né, de cós salteado. Então, nós dividimos a oração do Pai Nosso em 4 partes e colocamos ela de forma evangelística. Pai nosso que estás nos céus. O que é isso? A primeira lição. Santificado seja o teu nome. O que tem a ver isso? E é interessante, daqui você conduz a conversa na direção da salvação. Da salvação. 4 lições você vai ter ali com a pessoa. Então, o que é o NEBS? Então, o NEBS é esse grupo, como eu disse, núcleos de estudos bíblicos, nos lares, acontece no mesmo local, dias e horários, no mesmo dia, mesmo horário, por um período de 4 semanas, tem a duração de 1 hora, tem que ser uma coisa rápida.
Os grupos iniciam e terminam no mesmo período, né? E, no final, o que acontece ali? No final, todos os grupos são convidados. Depois eu pago, irmão. No final, todos os grupos são convidados para o encerramento na igreja, onde os que participaram de pelo menos 3 encontros receberão a Bíblia e um certificado. Quem participar de pelo menos 3 encontros recebem uma Bíblia ali. E deixa eu colocar um pouco mais ali. Após o culto na igreja, na entrega do certificado da Bíblia, nós fazemos uma confraternização. Então, o funcionamento do Bíblia. A família recebe uma ficha de participação e ela preenche, então, aquela ficha ali. Aqui tem algumas preenchidas aqui, né? Como é que ela quer participar dali? Você está desafiando a igreja. Nesse período, você está despertando na igreja o desejo. Eu posso participar como, pastor? Eu ofereço a minha casa. Eu não sei falar nada, mas pode fazer na minha casa. Um líder vai lá na casa de sua e vai fazer, então. Eu quero participar na casa de outra pessoa. Eu quero participar, quero que faça na casa da minha mãe. Minha mãe disse que pode fazer na casa dela. Então, tranquilo. Você tem várias formas aqui para você participar, né? Do jeito que você quer participar. E definido, então, isso, está aí a ficha um pouco mais ampliada, definiu a forma que você vai participar, está aqui, né? A maneira como você quer participar. Você definiu os grupos, os locais, os dias, o horário, define quem serão os líderes, e você treina aqueles líderes, os líderes são treinados. Define-se os participantes para assistir cada grupo, ou seja, a igreja, quem vai na casa de quem. É importante que os membros da igreja apoiem aquele grupo, né? Onde eu vou participar. Porque senão vai todo mundo num lugar só, né? Então, você distribui a igreja, quem está mais perto da casa, de apoio ali. Como que o crente participa? O crente participa levando a sua Bíblia, sentando perto do convidado, deixando o convidado ler, orando pelas pessoas, ajudando e não atrapalhando, deixando as pessoas responder as perguntas, não querendo responder tudo. Pode responder também, mas, entendeu? Participa motivando e ajudando ali. Orienta-se, então, a gente vai orientar a família que vai receber o grupo, uma série de orientações que a gente tem para dar ali, temos uma apostila com isso. Orienta-se o crente quanto o que fazer e o que não fazer, para o crente não atrapalhar. Divide-se os convites, 30 convites para cada núcleo. Por que 30 convites? Porque a nossa experiência é a seguinte: você convida 30 pessoas e vem 2, vem 5. Quando vem? A pessoa, às vezes, distribuiu 5 convites, e todo mundo falou que vai. Falou, não vou convidar mais ninguém não, senão não vai caber na minha casa. Bobagem, né? Não vem ninguém. Distribui muito. Se puder até fazer cópia e distribuir mais do que 30, pode, porque não vai encher, não. Se encher, amém, glória a Deus, mas na maioria das vezes não enche. Os grupos se reúnem com respectivos líderes 2 semanas com antecedência, porque antes de fazer, a gente faz conversa sobre a casa, o líder de grupo vai treinar aquela casa, vai conversar ali de maneira a orientar como fazer esse trabalho. Então, essa é uma outra ferramenta. Nós falamos dela rapidamente no período anterior, estou trazendo de volta para você. É um meio de você fazer missões urbanas, de você trabalhar aqui. Então, você veio aqui por isso, para pegar essas coisas e aprender um pouquinho mais sobre isso, e ser motivado para isso. E quando a gente é chamado por um trabalho como esse, um workshop de evangelismo, eu creio que existem 2 reações. Alguns vão dizer assim, poxa vida, isso veio bem a calhar, né? Essa é uma expressão portuguesa, né? Veio a calhar. Isso caiu bem, chegou na hora certa, né? Isso foi uma coisa muito boa, eu estava mesmo esperando para aprender mais, para ser desafiado, eu estava precisando disso. Uns talvez vão agir dessa forma, mas outros vão dizer assim, quem é que teve essa bendita ideia, né? Vai incomodar a gente outra vez com esse negócio de evangelização? Então, as reações são, né? Não sei que tipo de reação que cada um tem, e eu não estou julgando a reação de ninguém, mas é um fato. Agora, independente da reação de cada um, nós devemos admitir
que evangelismo é uma atividade que nos expõe demais. É ou não é? A gente fica exposto, a gente fica muitas vezes incomodado. Principalmente se você não tem costume de se expor, se você é uma pessoa mais reservada, não é muito falante. Isso dá raiva na gente. Quer um exemplo disso? Quando eu me converti, passado alguns anos, eu tomei a decisão de vir para o Brasil, eu não morava no Brasil, e larguei tudo para vir para o Brasil e evangelizar e pregar o Evangelho. Cheguei no Brasil, fui para Curitiba, para uma missão em Curitiba, e passei um treinamento lá de um mês na praia, foi mamão com açúcar lá na praia, tranquilo, né, aquela coisa. Mas chegou o mês de fevereiro, o líder da missão reuniu todo mundo e falou: meus irmãos, carnaval está aí, Boca Maldita, todo mundo, dia tal de fevereiro, lá na Boca Maldita, todo mundo evangelizando. Falei, o quê? Eu tinha dado a minha vida para servir a Jesus, né? Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Estava eu lá, né? Ô, glória! Boca Maldita, carnaval, vocês estão tudo doido. Eu vou nada, mas o que tem na cabeça desses caras aí? Eu fiquei com raiva de todo mundo naquela missão, fiquei. Só eu sabia, não contei para ninguém, né? Mas eu estava incomodado, eu estava perturbadinho da Silva, e aí comecei a entrar em paranoia, em parafuso, fiquei paranoico, por quê? Eu tinha largado tudo, eu praticamente dei as minhas coisas para os outros, eu abri mão, juntei um pouco de dinheiro, vim para o Brasil, tempo do Collor, inflação terrível, 1990, né? Não tinha nada que me chamava para o Brasil, não tinha nenhuma vantagem de vir para o Brasil, na época eu morava nos Estados Unidos, não tinha nada de vir para cá. Mas eu vim porque eu dei a minha vida para Jesus. Mas cheguei aqui, eu pelava de vergonha de Jesus. Ninguém me conhecia em Curitiba, eu não conhecia ninguém. Qual era o problema? Está entendendo isso? Vergonha do que é que eu tinha? Ninguém me conhecia, por que eu não falava? Lá dentro do meu coração. Aí a palavra de Deus começou a vir sobre o meu coração. Né? Quem de mim, das minhas palavras se envergonhar, eu também envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Tem que pensar. João capítulo 12, versículos 42 e 43. Muitos dos principais creram em Jesus, mas não confessavam, não declaravam isso para a sociedade, porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Por quê? Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Glória, glória, glória. Queriam glorificar os homens e não glorificar a Deus. Está entendendo isso? E o Espírito de Deus falou no meu coração. Eu caí de joelho confessando meus pecados. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Que miserável que eu sou. Um sentimento de falta de valor eu tinha dentro de mim. Meus olhos não estavam na dependência de Jesus, do sangue de Jesus. Eu não tinha confiado plenamente na minha vida a Cristo. Eu não conseguia me expor por causa de Cristo, porque Ele não era a razão da minha existência. Ele não era a força do meu viver. Não era. Eu estava dividido ainda, estava em cima do muro. E eu tive que lidar com essa questão na minha vida. Então, queridos, quando falamos de evangelização, devemos admitir isso. Pode ser uma situação intimidadora, pode causar receios, apreensão, ansiedade. E se não procuramos remover as barreiras que existem no íntimo, para que tenhamos liberdades para fazer isso, certamente evangelizar será algo que vai ficar de lado. Enquanto a igreja fez uma campanha, você se sente obrigado a ir, você vai empurrado. Mas passou aquela campanha, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, já fizemos o nosso trabalho de missões, né? Não é isso, é constante. O id de Jesus é um gerúndio que dá a ideia de uma ação constante, indo por todo mundo. Essa é a tradução melhor. Indo por todo mundo, ou seja, na medida que você estiver existindo, pregar o Evangelho. Faz parte da sua nova vida em Cristo. Declarar aquilo que você está constantemente vendo. Se você está constantemente vendo a face de Deus, pela fé, na presença da glória dEle, então você vai expressar, glorificar o Senhor. Você vai refletir a glória de Deus. Então, de maneira que eu creio que é muito importante refletir sobre como lidar com as dificuldades que cada um está sujeito a ter quando se fala a ficar exposto por uma causa. Evangelismo, você se expõe por uma causa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, nesse sentido, é
é uma pergunta que eu queria lançar para você. O que é preciso para que alguém assuma espontaneamente e não forçadamente uma causa, seja ela qual for? Não estou falando necessariamente da causa do Evangelho. Uma causa, para que eu assuma aquela causa, para que eu vista aquela camisa. O que é preciso? Uma das coisas é convicção, né? Que aquela causa vale a pena. Convicção, me convenceu, estou convencido. E, além de estar convencido daquilo, eu preciso gostar daquilo, amar aquilo. O coração tem que estar transbordando daquilo. Eu tenho que ter entusiasmo por aquilo. É isso que vai fazer eu vestir a camisa, eu investir a minha vida naquela causa. Eu preciso, então, estar convencido que aquela causa vale a pena. Guarde essa expressão, vale a pena. Existe uma pena a pagar, existe um esforço a fazer, mas vale a pena fazer esse esforço. A causa que me encantou, vale a pena eu gastar a minha vida naquela causa, vale a pena. Então, ela deve ser defendida, é uma causa que deve ser defendida, e eu, então, vou lutar por essa causa. Você já ouviu a expressão em inglesa? No pain, no gain? Acho que já, né? No pain, no gain quer dizer, se não houver dor, não há ganho. É muito usada para quem está malhando, né? Os caras que estão malhando aí usam muito essa expressão. Mas ela é bem antes desse boom de malhação que veio aí dos nossos dias. No pain, no gain. Se você não se esforça, se você não paga um preço, você não chega a lugar nenhum. Não é diferente. Quando nós olhamos para alguma coisa, e eu quero botar aquilo para funcionar, eu tenho que romper a inércia. O que é a inércia? Os que entendem de física. Dizem que inércia é aquela... Me ajuda aí, é o quê? A inércia, vou colocar assim para você, é algo que impede as coisas de começarem a movimentar. Por exemplo, isso aqui está parado. Para eu fazer isso aqui movimentar, é pesado esse trem aqui, né? Eu tenho que botar mais força. Por quê? Existe uma inércia. A inércia é uma contraforça, que está ali e impede ela de começar a movimentar. Então, está aqui a inércia. Eu rompi a inércia, vai embora. No início, eu tive que botar mais força para vencer, mas depois que o guarda-roupa começou a andar, é mais fácil, né? Mas no começo, você tem que botar mais força, é a inércia. Quando a gente está parado em alguma coisa da vida que a gente nunca fez, a gente tem que, no início, esforçar mais. A inércia trabalha contra o movimento e depois trabalha a favor do movimento, não é? Também ela impede as coisas de pararem de movimentar. Você tem que primeiro romper a inércia. Então, você tem que trabalhar. Se a causa vale a pena, então você tem que definir a coisa. A causa vale a pena para mim? Isso está no seu coração. Essa questão você tem que resolver dentro de você. E principalmente com relação às coisas de Deus. Tá? Você tem que meditar sobre isso. A religião é uma coisa obrigatória, no sentido pejorativo, é um peso, é um fardo, que ninguém quer carregar. Então, quando nós falamos de evangelização, não pense que a gente está querendo empurrar alguma coisa goela abaixo para você. Estamos dizendo para você que você tem que resolver a sua relação com Deus. Quando você entender isso, e entrar na presença de Deus, tiver a sua experiência com Deus, e procure ter, vai fluir, porque você sabe do que você está falando, sabe quão maravilhoso é Deus. Você quer que outros conheçam Deus na intimidade, como você começou a conhecer. Então, por exemplo, dá para apagar essa luz aqui? Puder apagar aqui, eu me viro aqui. Não, se puder me ajudar aí, não vai me fazer muita falta, não. Senão eu dou um grito aqui. Você faria isso aí? Dá para ver agora o que é? Você teria coragem de fazer isso? Rose é minha esposa. Botar um outdoor lá. Eu te amo. Quer casar comigo? Você teria coragem de fazer uma coisa dessa? Para algumas pessoas, isso seria o quê? O maior amigo. Né? Usa essa expressão ainda? O maior amigo é do nosso tempo, né? Maior pagação, né? Eu não sabia, eu ia matar se você fizesse isso comigo, mas alguns gostam, né? Então, para alguns, isso é uma coisa absurda, mas talvez seja isso que a Rafael queria. Não é? Talvez é a coisa que a Rafael mais queria na vida, que alguém expressasse amor por ela de uma maneira assim, tão explícita, né? Tão pública assim, tão declarada assim. Né?
pessoa, todo mundo agora me conhece, todo mundo sabe meu nome, todo mundo sabe que eu sou amada, que alguém importa comigo, que alguém gosta de mim. Então, ela, né? Talvez seja isso que ela queria. E eu não faria isso pela minha esposa. Por que eu não faria? Porque não é isso que ela quer como prova de amor por ela. Eu conheço, eu sei que isso não é o que ela espera de mim como prova de amor por ela. Mas e se fosse isso que ela quisesse de mim? Ia valer a pena? Aí, está entendendo a coisa? Aí está a minha evidência do meu amor por ela. Porque ainda que aquilo era algo difícil para mim, eu rompi com a inércia, com a barreira, e fiz algo não por mim, mas por ela. Porque era a expectativa dela, era o desejo dela. Se fosse. Você faria? Até onde você estaria disposto a ir com o seu amor pela pessoa que você diz que é a sua amada? O alvo do seu amor. Até onde você está disposto? Então, esse quadro, esse outdoor, é uma hipótese para muitos um pouco provável de acontecer, não é mesmo? Mas e se for algo que você tenha que fazer, algo dentro de um objetivo claro, algo com sentido, visando um fim proveitoso, algo racional que você tivesse que fazer por alguém, ou por algo, ou por uma causa, até onde você estaria disposto a ir com a sua fidelidade, com o seu amor por essa pessoa ou por essa causa? Até onde você está disposto a ir numa atitude que seja sacrificial por alguém ou por uma causa que você diz que é o alvo do seu amor? Você é uma pessoa que procura ser coerente, ou você só fala as coisas da boca para fora? É correto, é de boa índole nós sermos coerentes com aquilo que nós falamos, ou sermos hipócritas? O que é correto? É algo para a gente pensar em qual é a nossa verdade, qual é a nossa relação no que diz respeito àquilo que nós dizemos que nós amamos. Agora, quando eu começo a pensar até onde eu iria por causa do meu amor por alguém, outra pergunta que surge é a seguinte: por que eu faria por alguém alguma coisa que iria custar a minha reputação, ou, quem sabe, pode custar até mesmo a minha vida? Por que eu ia sair da minha zona de conforto e me arriscar? Por que eu faria por alguém alguma coisa assim? Por que eu ia me expor fazendo algo tão extravagante assim, tão extremo assim, a ponto de me comprometer, de colocar em perigo até a minha própria vida? Talvez você faria. Alguns chegam na cachoeira, você já viu? Se tem plateia, ele chega na cachoeira e nem olha o que tem lá embaixo, chega e já viu o cara assim? E se joga lá para baixo. Pá! Tem os caras doidos assim, tem ou não tem? Não é? Se tem plateia, eles fazem qualquer coisa. Muitos ficaram aleijados por causa disso, a gente sabe disso, né? Por que o cara fez uma besteira daquela? Para mostrar que ele é o cara, por bravura, né? Por bravura. Então você poderia arriscar, fazer qualquer coisa por loucura, sim. Por bravura, por heroísmo, por solidariedade, para querer aparecer, por vanglória, faria por qualquer coisa, não é? Agora, nesse sentido, meus irmãos, de fazer alguma coisa, de levar um compromisso ao extremo, por uma razão, o que Romanos 5:8 nos ensina? Qual a razão pela qual Cristo foi para a cruz? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa ação de Cristo até o fim, amou-os até o fim, diz a palavra, é por causa do amor. Agora, esse amor de Cristo, você já meditou nisso? Quem é Cristo? Ele é Deus que se fez homem, santo, não precisava de vir aqui. Nós já entendemos isso. Essa ação de Cristo já ressoou no seu coração como um ato de amor de Deus por você e se tornou, então, algo valoroso, precioso, importante para a sua vida de fato e de verdade? Medite nisso. Talvez ainda não chegou lá. Por isso que a gente se economiza tanto no que diz respeito às coisas de Deus. Por isso que nós não nos gastamos pelas coisas de Deus. Porque a ficha não caiu ainda. Nós não entendemos ainda. Outras coisas estão tomando lugar de Deus na nossa vida. E
E a gente não está importando muito com isso. Porque, meus irmãos, temos que pensar nisso, porque se nós vamos evangelizar, e se isso vai nos custar alguma coisa, nós devemos estar cientes que nós não podemos fazer isso por outra coisa, a não ser por amor. Nenhuma outra razão deve ser o motivo pela qual você vai evangelizar. Você só pode fazer isso, só terá eficácia nisso se for por amor. O seu coração estiver sendo movido de fato pelo amor. Porque evangelizar é um ato de amor. Não é obrigação de igreja, não pode ser. Não vai funcionar. Primeiro, um ato de amor, demonstração de amor por Deus. Por quê? Porque o obedecer à ordem do evangelismo, de ir e pregar o evangelho, é uma reação que o amor de Deus deve produzir em mim. Note bem, uma reação. Uma reação acontece quando ela é provocada. Então, a minha resposta ao chamado de Deus precisa ser provocado pelo amor de Deus. Nada mais pode provocar a minha resposta de evangelizar. Só mesmo se for o amor de Deus me tocando. Nós o amamos por quê? É uma reação. Só Deus ama sem ser provocado. O nosso amor uns pelos outros, nosso amor é muito o amor filéus, o amor do si e o amor do porquê. Se você fizer isso para mim, eu faço aquilo para você. Por que você faz isso para mim, eu faço para você. Nosso amor é muito troca. Mas o amor ágape é só de Deus. Deus faz as coisas, não é porque nós provocamos o coração dele. Nós despertamos no coração dele desejos. Nada. Não havia nada em nós para que atraísse Deus. Não foi nada. Ele faz por amor de si mesmo. Nasce no coração dele. A causa jaz no próprio Deus. No nosso caso não é assim. Nós sempre respondemos o amor de outra pessoa. E no caso, então, nós só podemos evangelizar se for por amor, uma resposta ao amor de Deus. Então, é uma resposta do meu coração quando eu estou convencido de que o Evangelho é de fato importante para mim. Quando estou convencido de que o Evangelho é a expressão do amor de Deus e fez sentido na minha vida. Quando eu estou convencido de que o Evangelho realmente é o que toca a minha vida, tocou o meu coração e é a razão da minha existência. Então, queridos, voltando aqui, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, vem aí. E João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se ele me amou primeiro, eu vou amá-lo. Se de fato eu recebi o amor dele, eu não posso ficar indiferente. Não tem como. Não tem como eu ficar indiferente ao amor de Deus. E a prova de que eu amo o meu Deus é a minha obediência a Ele. E é um amor, então, por Deus e é também um amor pelo próximo. João 3,16, de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Bom, né? 1 João 3,16. De cor. Nisto conhecemos o amor, em que Deus, o quê? E nós? Está vendo aí? João 3,16 é tudo para nós. Oh, coisa boa, né? Mas 1 João 3,16, e agora? Deus enviou Jesus, e Jesus veio. Agora Deus está enviando você. Você vai? O que trouxe Jesus a nós? A minha vida ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Amor pelo Pai primeiro. E amor por nós. Agora, estamos sendo chamados para ir, meus irmãos. Estamos sendo chamados para isso. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Agora Ele está nos chamando para nós darmos a nossa vida por amor a Ele primeiramente e por amor do nosso próximo. Nós precisamos entender, então, o valor que tem, estamos convencidos do valor que o Evangelho tem nas nossas vidas. Primeira coisa. De maneira, então, que para evangelizar com eficácia, você precisa primeiro resolver a questão do foco do seu amor. Qual é o alvo do seu amor? No que é que de fato eu estou focado? Qual o meu amor maior? Amor por mim mesmo? O amor pelos meus desejos, pelas minhas paixões? Esse é o foco maior da minha vida?
as coisas que eu gosto, que são os meus ídolos, porque se essas coisas me fazem fazer mais coisas do que eu faço para Deus, essas coisas estão no lugar de Deus. Se todo o meu tempo eu faço mais coisas em função dos meus desejos, dos meus prazeres, das minhas paixões, e Deus fica lá. Então, quem está sentado no trono da minha vida? Honestamente falando. Se Deus simplesmente só fim de semana, questão de fim de semana, eu não, nada por Ele. Quem está sentado no meu trono? Qual é o foco do meu amor, de fato e de verdade? A quem que eu amo de verdade? Eu preciso ser genuíno, ser verdadeiro, porque, meus irmãos, é o verdadeiro amor que pode mover a minha vida e me levar a superar qualquer barreira. Só o amor me faz superar barreiras, seja essa barreira o medo, a vergonha, a timidez. Só o amor que vai me levar a superar isso para agir a favor do objeto, a favor do alvo do meu amor. Qual é o alvo do meu amor? Se eu tenho amor, as barreiras que tiverem aqui, eu vou rompê-las. Já viu uma pessoa que ama alguém, ele sai, enfrenta todas as... Por que ele enfrenta todas as barreiras? Por que o príncipe encantado vai no castelo salvar a princesa? Enfrentar o dragão? Né? Por que ele vai lá? Amor, não é? É o amor que faz com que ele supere as barreiras. E a gente tem que trazer isso para a nossa prática de vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí fazendo coisa. Não, primeiro eu tenho que focar, encontrar o alvo do meu amor, falar a verdade comigo mesmo, descobrir a razão pela qual Cristo deve ser amado. Ele merece amor. O que ele fez por mim? Será que eu já conhecia Cristo, já me converti ao Senhor Jesus? Ele é o alvo do meu amor, o objeto do meu amor? Portanto, o que irá me levar a fazer ou me impedir de fazer certas coisas? Não é uma boa pergunta, depois de tudo isso? O que vai me levar a fazer ou me impedir de fazer certas coisas na minha vida? Com o que eu vou gastar a minha vida? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos diz ali que os últimos dias seriam marcados, entre outras coisas, pelo amor de si mesmo. Self, mais self, eu mesmo, por mim mesmo. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. E se for esse o meu caso, o que vai acontecer? Se eu for uma pessoa que descobrir, não, esse sou eu, porque eu só faço as coisas que estão no campo do meu prazer. E nas coisas que estão no campo do meu prazer, Jesus não está. Jesus está no campo do dever, da obrigação, coisas que eu torço o bigode, torço a cara para fazer, que me incomoda, me expõe, e eu não quero, eu prefiro os meus amigos, eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso eu não o confesso, eu até creio nele. Está escrito na sua Bíblia, João capítulo 12, 42 e 43. Até muitos dos principais creram em Jesus, mas não o confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eu tenho que ver isso antes que venha o juízo final. Porque se eu estou nesse lado e não quero falar a verdade comigo mesmo, será que eu crio em Cristo? Pense nisso enquanto é tempo. Isso para mim, honestamente, pode ser uma evidência de que a pessoa não é salva. Ela está na igreja, mas ela não é convertida. Jesus não é o maior tesouro dela. Você lembra quando Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que passou por um campo e viu naquele campo um tesouro. E o que ele fez? Ele voltou para casa. Ele reuniu todas as suas coisas, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo por amor do tesouro que tinha lá. Ele compara isso ao reino de Deus. Quando Cristo realmente é precioso para mim, as outras coisas se tornam secundárias, meus irmãos. Ele passa a estar na lista do meu prazer e não na lista do meu dever. E vai acontecer. Vou transbordar. Vou falar de Cristo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Estarei diante da glória de Deus. Então, se eu estou amando a mim mesmo, se esse é o meu caso, eu não vou sair da toca. Eu não farei nada que comprometa a minha reputação. Pode ter certeza disso. Se é o seu caso, não adianta ninguém te empurrar. Você vai ficar na sua zona de conforto. Você não vai ter a evangelização como estilo de vida. Não vai ter. Vai ser uma obrigação que vai acontecer lá uma vez ou outra. Se é,
que isso vai acontecer. Mas, portanto, se eu estiver muito focado na minha conveniência, a ponto da minha conveniência se tornar um fator intimidador na minha vida, então isso é sinal que a minha razão de viver, a minha esperança maior, ainda não é o amor de Deus. Isso mostra que o meu foco ainda não é a glória de Deus. E eu não tenho, então, reais motivos para viver para a sua glória, porque eu não estou diante da glória dele. Por que eu vou glorificar ele? Se eu não tenho prazer nessa glória, se eu não contemplei essa glória, se ela não significa nada para mim, não vou fazer nada disso. Então, eu não vou ter condições de dar uma resposta de amor a ele. Por quê? Porque simplesmente eu não fui tocado. Simplesmente eu não me encontrei com ele. Eu não entendi, não fez sentido. Fez sentido razão, mas não fez sentido no coração. Dizem que a pessoa pode perder os céus por 40 centímetros. Já pensou? Perder o céu por 40 centímetros? Imagine que você entrou numa nave que está indo para os céus. E a nave está indo para os céus. Aí, o céu está ali, aqui é a porta dos céus. E você está alegre que você está indo para o céu. Mas chegou na porta do céu. O inferno. 40 centímetros. O que é isso? 40 centímetros, dizem que é a distância entre o cérebro e o coração. Está tudo aqui, mas nunca desceu para o seu coração. Por que nunca desceu? Não é o foco do seu amor. Ele não é tudo para você. Não é. Você não está disposto. Não vale a pena fazer nada por ele. Por quê? Porque não é a razão. Não adianta forçar a barra. Então, meus irmãos, eu gosto muito da expressão do John Piper, que diz assim: quando Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Dá para entender isso? Quando é que Deus estará mais glorificado, será mais glorificado por mim? Quando eu estiver mais bebendo mais da sua fonte. Quando eu estiver me saciando nele. Quando eu estiver realmente tendo uma intimidade profunda com ele. Quando ele for a razão do meu viver. E é aí que eu vou estar cheio do Espírito de Deus e vou estar transbordando por todos os lados. Por quê? Porque eu estou satisfeito. Não é por obrigação, não. É porque estou gostando daquele negócio. Eu vou contar para todo mundo, né? Eu vou contar. Eu não sabe o que eu descobri, o que eu achei. Eu estou satisfeito com aquilo. Eu vou falar. Natural. Entende isso? Eu vou falar. Então, eu preciso refletir sobre essas coisas. Nós precisamos refletir sobre a nossa intimidade com Deus. Tudo começa aí. Se vamos evangelizar, tudo depende da nossa comunhão, da nossa intimidade com Ele, do nosso entrar no Santo dos Santos, da nossa vida com Deus, do nosso andar com Ele. Quanto mais satisfeito eu estiver em Deus, mais o glorificarei. Então, se o meu encanto não for o Senhor, e não for a esperança da glória, eu estarei amando, então, outro, e não o meu Senhor. Vou repetir essa frase. Se o meu encanto não for o Senhor, se eu não estiver encantado por Ele, e se a minha esperança não for a glória do Senhor, esperança maior, então é sinal de que eu estou amando o outro, e não estou amando o Senhor. E em termos espirituais, isso se chama adultério. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, Jesus, por amor. E Jesus, por amor, veio e se entregou por nós. Agora, lá em Mateus 10,16, Jesus está dizendo que Ele nos enviou para o mundo também. E em qual condição que Ele nos enviou ao mundo? Ele disse assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Está entendendo isso? Não é brincadeira, não. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão ser devorados, trucidados. Se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se levaram Cristo para a cruz, levaram os seus apóstolos. Todos os 11 morreram, menos João, morreram martirizados. Por que nós vamos esperar que vai ser diferente para nós? E se é tão sério assim, claro que nós não vamos. A menos que, de fato, Jesus seja verdadeiro nas nossas vidas. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. Vale a pena isso, gente? Nós precisamos de conhecer melhor o Evangelho. Se é que nós vamos dizer que vale a pena. Precisamos de conhecer
O que é isso de verdade? No que nós nos metemos? Porque senão é a maior encrenca da sua vida. Você se meteu na maior enrascada. Ou é realmente algo tremendo, você não é louco, ou então é uma tremenda enrascada. E é impossível ser feliz se aquilo que nós fazemos é diferente daquilo que nós dizemos que cremos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus veio. O Pai mandou, ele veio. Nós vamos? Será que vamos? Deus abençoe que possamos ir, não é? O amor. Essa é a nossa expressão de amor. Ide por todo mundo. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós damos graças ao Senhor por nossas vidas, por tão grande salvação. A nossa natureza humana, muitas vezes, arma certas ciladas, certos labirintos nos quais nós ficamos presos. O Senhor disse que não vai nos lançar fora. É a grande realidade, ó Deus. Nada pode nos separar do amor do Senhor por nós. Mas pedimos misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. Abra os nossos olhos, no tempo que temos agora, a oportunidade que é uma só. Não sabemos quanto tempo vamos viver, ó Deus. E nós pedimos que não nos deixe perder a nossa vida achando que nós estamos ganhando. Ficar economizando as nossas energias, os nossos dias, as nossas forças, para gastar simplesmente nos deleites do nosso coração enganoso e mesquinho. Senhor, dê-nos amor, amor pelo Senhor e amor pelas almas que estão perdidas. Ajuda-nos na meditação, na Tua palavra, Deus. Tenhas misericórdia de nós. Abençoe a Tua igreja, nos desperte, Senhor. Nós oramos agradecidos pela grande salvação que nos deu, pelo grande amor do Senhor. E rogamos que possamos dar uma resposta a esse amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.